Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao Elas Talk Show. E hoje eu tenho aqui uma querida amiga, co-anfitriã desse programa, parceira de jornada, uma mulher incrível, porque além de ser amiga, mãe, filha, irmã de caminhada também, doutora, ela é uma pessoa que tem uma história de vida realmente impactante e é uma honra ter a doutora Rosane Nunes nessa noite, trazendo para a gente aqui um pouquinho da sua história. Seja muito bem-vinda, Rô, querida, para contar aqui para gente. Eu estou realmente, assim, impactada com tudo aquilo que eu venho conhecendo, né, desse ser incrível ao longo desse ano aqui que a gente está podendo, né, compartilhar tanta coisa juntas. E eu gostaria de conhecer um pouquinho mais da sua história e dividir com todos os nossos amigos aqui que estão acompanhando esse programa. É um prazer estar aqui, né, com vocês, com você, né, com esse programa, né, e compartilhar realmente um pouquinho daquilo, né, da minha história. E será, assim, eu tô com o coração ardendo mesmo sobre isso, porque é muita coisa, a jornada foi longa para a gente chegar onde nós chegamos, né, e às vezes eu penso que tem muita gente, né, que está nos assistindo, que às vezes desiste no meio do caminho por assim, a encontrar pedras, né? As pedras as fazem desistir. E a gente tem que lembrar que as nossas pedras, elas têm que ser fazer um caminho mais forte, né? Subir as pedras e que é possível a gente, mesmo com as pedras no caminho, vencer na vida. Vencer é isso. Então me diz uma coisa, de onde você vem e para onde você vai? De onde eu venho? Então, eu nasci no interior de Minas Gerais, uma cidadezinha chamada Timóteo, né? Bem pequenininha na época, né? Está um pouquinho melhor agora. Perto de qual cidade perto grande? de Ipatinga, Coronel Fabriciano, é uma cidade chamada Vale do Aço, porque tem muitas usinas lá que fazem aço inox, né? São conhecidas por isso. Vale do Aço. É Vale do Aço. Vim de lá e uma infância muito tranquila, mas muito simples, a minha infância, né? Eu tenho 5 irmãos. E você é a número? Sou número 3. Então, nós somos 5 irmãos. Meu pai trabalhando muito, né, muito para poder nos manter. Minha mãe com 25 anos, já tinha 5 filhos. E foi assim, muito, né? Foi uma infância, digamos assim, feliz, mas com muita simplicidade, né? Meus pais não tinham muitas condições financeiras. Então, foi uma coisa assim que eu fui crescendo nesse meio, né, dividindo, aprendendo a dividir com meus irmãos, tudo era dividido. Era assim aquela coisa, a gente era feliz e não sabia. Eu até digo, dividir ou compartilhar? Compartilhar, né? Melhor, compartilhar. Mais do que tudo, porque por que eu fiz? Porque às vezes o dividir dá aquela coisa, né, do tipo, às vezes de falta. E o que eu percebo que na simplicidade tem tanta partilha. É verdade, nada falta, né? Nada falta, é verdade, partilha. Aí, e foi assim, sabe? Fomos vivendo e sempre, né, sempre assim, com aquele âmbito familiar, né? De estar sempre ali, mesmo, né, naquela simplicidade material mesmo, eu digo. Passamos muita dificuldade, né, financeira, e meu pai trabalhava sempre para tentar, né, nos dar o melhor que ele podia na época, e foi o melhor que todos nós sobrevivemos. É isso. E a gente aprende, né, a gente não pode esquecer de onde a gente veio. Isso aí é uma coisa fundamental, nós não podemos esquecer das nossas raízes. E isso aí eu lembro. E assim, tenho até prazer de falar, né? Apesar de que já tive tempos em que já pensei, meu Deus, por que nasci assim, né? Por que ter essa escassez e tal? Já questionei isso muito, mas isso foi uma das coisas da minha infância que me fez ficar mais forte e correr atrás dos meus objetivos, né? Foi uma fase, um incentivo, exatamente. E aí, com que idade, Rô? Como é que era? Timóteo... Aí foi de Timóteo para os Estados Unidos ou teve alguma passagem antes? Não, foi de Timóteo mesmo, porque na realidade, né, por nós sermos na casa era cheia, né, família, tinha uma prima que morava com a gente, né, a minha mãe adotou outro filho, então minha mãe assim, ela sempre recebia.
E nisso, essa prima que morava com a gente, ela já tinha 3, 4 anos, ela assim, eu ficava atrás dela para me alfabetizar, e eu sempre queria mais e mais, desde criança. E quando eu entrei para a escola muito cedo, aquela coisa, minha mãe viu em mim, né, assim, opa, essa menina tem alguma, né, eu vou investir. E ela me colocou numa escola, que na época era uma escola assim mais elitizada. E meus irmãos foram para uma escola mais pública, menos elitizada, e eu fui para essa. E ela queria fazer o melhor para mim mesmo na época, mas eu nunca encaixei nessa escola, eu como de onde eu vim, sabe? Então, assim, eu ficava sempre. Aí veio aquela crise do não merecimento. Assim, por que eu estou fazendo aqui? Todo mundo à minha volta tem dinheiro, todo mundo tem a situação financeira muito melhor do que a minha. E eu fui crescendo nesse âmbito de achar que eu nunca merecia de estar ali. Né? Então começou já desde criança essa situação de que, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Onde que todos têm... Né? E quando a gente não tem esse entendimento, não traz isso para a consciência, a gente acha que dinheiro, que... É o que define o que cada um é, né? E fui crescendo assim, nesse âmbito. Então, eu sempre não, eu posso vencer, eu posso ser melhor, eu posso chegar, eu posso fazer. Isso tem tem um lado negativo e também tem um lado que te incentiva a ultrapassar, né? Passar daquele momento para outro. Porque tem gente que diante disso, né, desse sentimento de não merecimento, diz, isso não é para mim, e vai viver lá daquele modo que não tem, o que eu digo, né, não tem certo nem errado, é aquilo que funciona para você. Naquele determinado momento você, opa, peraí, tem uma outra possibilidade, então vamos botar o nariz de fora da janela. Botar o nariz, verdade. Então eu fui crescendo assim, aí sempre tive, né, sempre gostei de né, várias coisas. E curiosa, sempre muito curiosa. Gostava muito de inglês, fiz letras no Brasil, como muito nova, e comecei a dar aula até de inglês. Eu era apaixonada. E aquele lance assim, gente, esse lugar é muito pequeno para mim. Tem mais coisas para descobrir. Eu tenho uma cidade tão pequena, eu me senti assim... uma agonia, assim, de morar num lugar tão pequeno, sabendo que existia muito mais lá fora, né? Muito mais. E foi quando eu pensei, já tinha uns primos aqui, morando aqui, aquela coisa toda, e eu falei, nossa, eu vou embarcar, eu quero conhecer... Então você já tinha outros primos lugares. aqui nos Estados Tinha Unidos? alguns em Massachusetts na época. Olha, porque tem gente que, né, que vem de uma cidade pequena do interior do Brasil e diz, o sonho é cidade grande, né? Ir pra BH, Rio, São Paulo, né? A doutora aqui já tinha, deixa eu ir para os Estados Unidos. Vi, e é interessante que você acha que você dá aula de inglês, você acha que você conhece, você sabe bem a língua. Menina, eu entrei no voo, eu lembro que eu estava no avião, a aeromoça me ofereceu água, eu falei, caramba, por que ela falou? Entendeu? Era assim. E eu vim para cá muito nova e quis, né, vi assim, possibilidades, principalmente de aprender, né, aprender o inglês e foi muito rápido. Veio para mim assim com muita facilidade. Com 6 meses eu já estava, né, trabalhando de intérprete até. Que legal. Trabalhei de intérprete lá quando eu morava em Massachusetts. Foi assim, o emprego que eu falo que eu não estudei praticamente, era o emprego que eu mais recebia melhor. E naquela época, 30 anos atrás, digamos, quase 30 anos atrás, era um emprego que você não precisava, que não tinha muitos brasileiros, não existia tantos brasileiros assim. Então, os que não sabiam inglês necessitavam de algum intérprete para ir no médico, para ir para a corte. Então, eu fui oferecida esse emprego de acompanhar as pessoas para médico, para a corte, para vários lugares. Olha que bacana. Foi assim uma experiência muito legal também. Há 30 anos atrás. Praticamente 30, né? Uau. Porque tem uns 26 anos atrás. Olha isso. E aí, de intérprete a médico. Vamos lá, vamos nessa caminhada. Tem muita água, né? Nessa caminhada tem. Então, assim, foi uma caminhada que nessa de intérprete, quando eu fazia muito intérprete no hospital, eu consegui um emprego no hospital de assistente. E eles te treinavam on-site. Ali mesmo eles treinavam você e você começava, né, ali de assistente. E foi quando eu arrumei esse emprego. E ali eu, assim,
eu sempre tive vontade, sempre gostei de ciência, mas como eu falei, né, meus pais eram muito simples, não tinham condições financeiras nenhuma. Então, se eu tivesse que fazer qualquer outra faculdade, eu teria que pagar, né? Então, na época, você não tem condições de você pagar uma faculdade de medicina, né, estudar full time. Então, você chegou aqui, só para entender, você já era formada em letras? Eu me formei em letras. E quando eu não gostei, nunca gostei de português, pra te falar a verdade, eu formei em letras por causa do inglês. E eu estou apaixonada por inglês, sempre gostei. Aí, quando eu vim para cá, eu gostava, porque na realidade, o curso mais barato é o curso que eu conseguia pagar dando aula de inglês. Eu consegui pagar meu curso, entendeu? Porque era um custo bem mais acessível. E a minha mãe tinha um sonho de ter uma filha formada em letras. Eu fiz isso pro sonho da minha mãe, entendeu? Aí, quando eu vim para cá, eu falei, agora eu vou investir no que eu realmente tenho vontade de fazer. Que foi... E, na realidade, quando eu fui fazer vestibular para letras, eu queria fazer para matemática. Mas a minha mãe, não, você vai fazer letras. Naquela época, você sempre fazia aquilo que sua mãe queria, né? Com certeza. E vim para cá e falei, agora eu vou investir naquilo que eu quero. E fui assim, aos poucos, Deus foi colocando pessoas na minha vida, as coisas foram se encaixando. E foi muita luta, obviamente, que todo mundo que trabalha do que pode, do que tem. E Deus, assim, tem me dado essas bênçãos, assim, de poder colocar pessoas na minha vida. Colocar pessoas no caminho. E no caminho. Entrei nesse emprego aí de assistente. Era assistente social? Seria o equivalente a assistente social no Brasil? Equivalente a um técnico de enfermagem. Tá. Aí comecei, e foi aí que eu resolvi... O nursing. Aí que eu fiz a faculdade de enfermagem. E eles, nessa época, eles te ajudavam a fazer a faculdade de enfermagem, tudo. E eu ganhei bolsa. Aí eu falei, nossa, agora... E eu me graduei com honras ainda no curso de enfermagem, mas é porque eu estudava demais. Por como eu tinha essa dificuldade, né, com a língua, né, porque não era a minha língua nativa, então eu estudava assim 10 vezes mais que qualquer outro aluno na sala. E foi assim, terminei e começou a atuar como... Comecei a atuar como enfermeira. E nessa... A história é um pouquinho longa, vou tentar abreviar um pouquinho. E nessa época, quando eu estava aqui, já tinha mudei para cá. E foi nessa época que eu conheci o pai dos meus filhos aqui. Já era na Flórida? Na Flórida, conheci. E nós tivemos... Você tinha migrado do norte para cá. Para a Flórida. 23 anos atrás, né? 24, mais ou menos. E eles, os meus filhos, engravidei de gêmeos, né? Foi até uma surpresa. E nessa gravidez, logo depois que eu tive meus filhos, houve um problema muito grande no meu relacionamento com o pai deles. Entendeu? Foi quando meus crianças tinham 6 meses de idade, nós resolvemos acabar com o relacionamento. Então, para mim, foi assim... Abriu o chão, né? Abriu o chão. Porque eu entrei nisso para viver para muito tempo, né? E foi coisas assim que aconteceram que não tinha como consertar. Não tinha, assim, uma coisa muito... assim, divisor de águas e falava muito a respeito dos meus princípios, dos meus valores, que eu não podia abrir mão. Então, nessa época foi que eu decidi, falei, gente, agora sim eu vou voltar para o Brasil, minha mãe estava comigo, e vou fazer aquilo que eu realmente quero. Quero ficar perto da minha família, vou ficar perto da minha família, e vou fazer aquilo vou tentar fazer medicina, que é o que eu quero, né? Nem gosto de usar a palavra tentar, não. Vou lá, vou fazer. E fiz vários vestibulares e passei no vestibular lá no Sul, na primeira vez. Passei, não. Deixa eu retificar. Eu fui para a segunda chamada. Voltei para cá com os meninos, porque aquela segunda chamada eu não sabia se eu ia ser realmente chamada. Vim para cá, para os Estados Unidos, que eu já tinha um apartamento, quando eu vendi a casa, né, quando nós separamos, eu comprei um apartamento na época, o Real Estate estava muito baratinho, comprei um apartamentozinho pequenininho para eu ter um lugar para ficar com as crianças. Fiquei ali, aí fui chamada. Aí voltei para lá de novo, falei, agora sim, é uma resposta de Deus, vou voltar. Voltei para lá e comecei. Com os meus filhos tinham 1 ano de idade, 1 ano e 2 meses, mais ou menos. Olha isso, pessoal. Quantas vezes, né, a gente cria impedimentos na nossa vida, achando que a gente está fora do tempo, achando que é difícil demais.
Você estava com 2 bebês, né? 2 bebês. 2 bebês numa universidade de medicina. Olha isso. Gente, eu vou falar, viu? Foi assim, foi um challenge, foi um challenge mesmo na minha vida, sabe? Um desafio, foi um desafio. Então, eu me vi assim, ou eu faço... Ou eu faço. Isso. Ou eu faço, ou eu faço. Eu não tenho opções, porque eu tenho 2 filhos que eu preciso de cuidar. Eu tenho, enquanto meus pais estão aqui me ajudando, eu tenho que fazer isso. E fiz, fui para lá e na época, né, fiz 2 anos de faculdade lá. Só que meus recursos financeiros acabaram também. E decidi, falei, o que eu faço agora? Gente, sempre tem uma resposta de Deus, sempre tem. E meus recursos acabaram, eu voltei para cá, porque eu já tinha voltei, juntei lá, mudei para cá de novo. E na época, como eu tinha enfermagem aqui, eu já tinha, poderia sempre... Eu tinha um amigo que trabalhava para um hospital, que ele sempre me dava uma oportunidade de férias, eu voltava e trabalhava um pouco. Aí meus pais já estavam ficando aqui uma temporada também. Vim para cá com as 2 crianças pequenas, trabalhava à noite, cuidava dos meninos de dia, né? E fui nisso, consegui comprar na época, o real estate estava muito, todo mundo estava comprando, foi em 2005, por aí, 2004. Eu comprei uma casa em Aventura. Essa época não era o período em que estava o real e dólar 1 para 1, mais ou menos? Isso foi um pouquinho depois disso. Foi um pouquinho depois que eu peguei esse real de 1 para 1, logo quando eu mudei para Teresópolis. E essa história eu vou te contar, que foi assim, gente, eu passei... Foi bom ou foi ruim para você o real de 1 para 1? Péssimo para mim, foi péssimo. Foi uma dificuldade. Poder de compra no Brasil, perdi de compra, foi assim, passei, como diz os mineiros, um perrengue. Então, quando eu voltei para cá, eu comprei essa casa, eu consegui, assim, foi bem... Eu estava eu sozinha numa casa assim, enorme e comprei naquela época você comprava casa você não precisava de colocar muito dinheiro no down payment, você comprava com seu crédito. E eu sempre tentei preservar meu crédito. Então eu comprei essa casa e falei, depois vou dar uma melhorada, vou vender e vou fazer, né, o que eu tenho que fazer. Aí eu comprei a casa e passou mais ou menos uns 8 meses, eu coloquei a casa no mercado e orando a Deus, falei, eu preciso de vender essa casa, né? Aí entrou e eu não queria pagar também ninguém para a porcentagem de pessoa vender a casa para mim. E eu pedi a Deus, é tão bom que um judeu entrou lá dentro de casa para olhar a casa e me viu toda descabelada, com os meninos correndo para lá e para cá, e falou assim, olha, eu tenho uma oferta para você. Eu vendo a sua casa, você me dá $10.000, eu vou dar $2.500 para 4 famílias, e só isso o seu custo. Falei, caramba... Ele era corretor? Era corretor de imóveis, é um judeu. E ele falou assim, é isso que eu quero fazer. E aí ele falou assim, inclusive isso, eu senti isso no meu coração de fazer isso por você. Olha. Foi uma coisa assim, tão, sabe? Eu falei, nossa. Eu falei, então tá bom. Aí com uma semana ele já tinha um comprador para minha casa. E o rapaz foi lá à noite, viu a casa e colocou a oferta e vendia a casa. Só que nessa época, eu falei assim, agora, e Deus tocou no meu coração, você tem que voltar, né, a fazer essa medicina. Você começou, você vai, né, eu vou arrepender, já investi tanto, por que não terminar? E estava frustrada também, não estava feliz. E comecei a pesquisar faculdades no Brasil que aceitavam a transferência, que não são todas que aceitam transferência. E descobri Teresópolis, uma cidade... Era transferência de que cidade? Da cidade de Tubarão do Sul. Você estava fazendo... No Sul. Aí eu tive que achar uma faculdade, faculdade que aceitava transferência. E Teresópolis aceitava, só que tinha prova. Você tinha que fazer uma prova para entrar. E eu lembro que eu estava lá em Teresópolis, né, e fui lá fazer a prova. Me inscrevi, fui fazer a prova e eram 5 vagas. Eu estava com meu irmão morava no Rio nessa época. E eu falei com ele assim, olha, se for de Deus, vai dar certo. Se não for, não vai. E eu fiz a prova naquela ansiedade. E ele foi lá olhar o resultado. Eu nem quis ir lá olhar o resultado. Assim, vai, se Deus está nisso... É como Moisés falou, se o Senhor não for, eu não vou, né?
E quando ele foi lá, eu fui a quinta a passar. Olha. Quinta, tinha 5 vagas, a quinta era minha. Eu falei, eu tenho que terminar. Volto eu de novo com os meninos pro Brasil. Voltei de novo, vendi a casa, fechei, peguei o que eu ganhei, voltei pro Brasil. Para terminar. Fez um pé de meia para poder terminar a faculdade. Aí, quando assim, eu tive que realmente pagar toda a minha faculdade. E nisso eu voltei e minhas crianças com 2005. Voltei para 2005 para a faculdade, lá em Teresópolis. Então, aí terminei em 2009. Perdi 2 anos nessa confusão toda. Em 2009 eu terminei. E interessante que eu nunca me vi trabalhando no Brasil. Quando a gente fala, nós temos que visualizar, eu sempre visualizava trabalhando aqui. Quando as pessoas me perguntavam, você não vai fazer a prova de residência? Eu falava, não, porque eu não vou trabalhar aqui. E foi assim, e nisso minhas crianças já estavam maiores, queriam vir também para cá. E pensei, poxa, eles pagaram um preço para mim, eu tenho que pagar um preço por eles, né? E eu resolvi voltar e tive que fazer tudo novamente, assim, estudar para fazer as provas, para poder validar meu diploma. Aí foi outra caminhada. E conseguia trabalhar nesse período? Trabalhava final de semana, só final de semana. Porque você trabalhava como enfermeira? Enfermeira no final de semana e fazia minhas provas durante a semana. Estudava durante a semana. Estudava, mas estudava assim, muito, muito. E nisso eu consegui fazer as provas e falei para Deus também. Eu sempre fazia aqueles desafios para Deus. Eu vou tentar uma vez. Se não for de Deus, eu não vou passar. Se for de Deus, eu passo. Se não for, não vai dar certo. Fiz a primeira prova, assim, tremendo. Acho que eu desisti. Eu cancelei as provas umas 4 vezes. Que eu nunca estava preparada. Aí fui fazer a prova, saí de lá, achei que eu não tinha passado. Passei bem na primeira prova. São 3. Passei na primeira prova e passei na prova... que você tem uma prova que você faz, que é uma prova oral, né? Você tem 10 pacientes, você tem que fazer toda a história, colher a história, a amnésia, aquela coisa toda. Fiz a prova em Filadélfia, passei também. Nessa época, a minha mãe, ela já estava com câncer de mama na minha época. E meu irmão me liga um belo dia e me fala que ela estava com muita dor de cabeça, havia feito uma ressonância e ela estava com metástase cerebral. O meu mundo acabou. Eu larguei tudo. E nessa época minhas crianças estavam no Brasil de férias, que eu sempre mandava minhas crianças de férias para o Brasil. Eu larguei tudo e fui ver minha mãe. Eu falei, não, isso não é mais, agora virou secundário para mim. Fui lá ficar com a minha mãe e eu lembro que eu cheguei lá em início de agosto. E fiquei lá até no final do ano, até dezembro. Porque a minha mãe veio... uma vez parou aqui também. Parei tudo. E parei tudo e fui ficar com a minha mãe. E minha mãe, ela, assim, quando... foi uma coisa muito... Eu sou a única filha, né, mulher, e a minha mãe era aquela pessoa que ela me incentivava o tempo todo. Ela sempre falava, não desiste, eu sei que é isso que você quer da sua vida, nós nunca podemos te dar, você está trabalhando, não desista. Toda vez que eu tinha assim, mãe, eu vou fazer uma prova, eu estou desesperada, eu ligava para ela cantava um louvor, ela cantava para mim, não, põe os pés na água, tudo que você precisa de fazer é colocar os pés na água. Quando você colocar os pés na água, o mar vai se abrir para você, não desista. Quando eu recebi o resultado da segunda prova, eu estava lá. Quando eu falei, nossa, eu passei, eu tive alegria, ela dava pulos. Mesmo doente, ela deu pulos de alegria por eu ter passado, sabe? Então ela ficava assim, aquela foi a maior incentivadora da minha vida, foi ela. Eu sempre ligava aquela pessoa que eu tinha. Aí a minha mãe doente, a minha incentivadora doente. Fui para lá e ela realmente estava muito, né, com a câncer. Aí ela estava com metástase óssea e cerebral. E ela não resistiu, né? Ficamos lá, fiquei um tempinho com ela e ela adoeceu, foi para o hospital e a primeira vez que ela foi para o hospital, ela não voltou mais. E nós, todos os filhos, meu pai, em volta dela, e ela ali, né, a gente chorando, cantando com ela, fazendo aquela... Foi uma morte, assim, não é que existe morte bonita, né, mas a gente via que quando ela deu o último, a gente via que a alegria, ela parece que ela viu anjos do céu, sabe? Foi, assim, um momento de
Eu falei, meu Deus. Foi transcender. Aí minha mãe, a minha melhor amiga, se foi. Aí eu fiquei até dezembro cuidando do meu pai, fiquei lá um pouquinho. Aí Deus usou uma mulher para ir lá em casa e falar comigo, sabe? Você está muito deprimida e Deus quer que você continue isso. Porque Deus Ele está vendo. Você tira os livros da gaveta, que eu tinha engavetei tudo. Cheguei em casa, limpei, coloquei tudo na gaveta. Você tira os livros da gaveta porque Deus quer que você continue. E faltava mais uma prova ainda para fazer. Falei, com muito custo, falei, meu Deus, será que é isso mesmo? Eu falei, não tenho mais, eu não tinha mais ânimo para fazer. Quem é que ia ficar me incentivando do outro lado? Vai, faz. Aí eu resolvi, falei, eu vou fazer, porque ela falou, essa palavra é de Deus. Deus tá vendo que você tá depressão e estava muito mal. Com 2 filhos pequenos. Os meninos, né? Na época eles estavam com 7, com 8 anos. Não, tinham formado 9, com 10 anos, 10, 11 anos. Uhum. Não, 11 anos. Aí eu entrei com 2 filhos em escola, sozinha, sem minha mãe. Cara, eu não queria continuar mais. E nisso, ela falou, não, Deus tem isso para você. Tem momentos que não é mais a nossa força. Não é a força de Deus, não era minha. Voltei a estudar, né? E foi a prova que eu passei melhor. Olha. Passei melhor. E né, consegui passar e veio a hora de ir para fazer as provas para residência em si, essas provas para revalidar, e você tinha que fazer ainda, se inscrever, né, e fazer as entrevistas nas faculdades aqui, nos hospitais, né. E com isso, nessa loucura toda, achei muita gente para criticar, né? Você sabe que isso acontece. Ah, sim? Aí eu quero falar porque às vezes você está atrás de um sonho e você vê muitas pessoas te criticando, te falando, cara, por que você está fazendo uma coisa dessa? Por que você não faz isso? Achei muitas pessoas para puxar o meu tapete, para falar assim, por que você está fazendo? Você é louca? Você está com 2 filhos, por que você já não fica onde você está? Achei muita gente que eu ficava assim, meu Deus, será que é isso mesmo? Porque você acha muita gente para fazer você desistir dos seus sonhos. Nossa, eu achei muita gente para me fazer desistir dos meus sonhos, muita gente. E nisso, eu estava assim, já meio desanimada. E falei para Deus de novo, vou fazer essas entrevistas. Vou fazer uma vez só. Se não der certo, eu não quero. Não é para de Deus. Olha, pessoal, tem uma dica, hein? Vamos pegar essa aqui, que tem um código aqui. Quando a gente coloca toda nessa energia, olha aqui que ela fala, eu vou fazer isso. Mas se for da sua vontade, que venha logo o resultado disso. O resultado disso. Era porque Deus estava vendo aquela... Né, era a tua fórmula, né? A fórmula de falar, vou colocar, fazer aquele challenge para Deus. Você fazia a sua parte. Demais, fazia parte demais. Estudava, falava assim, aí eu falava assim, olha, já fiz o que eu precisava de fazer. A minha parte está feita. Se não acontecer, é porque não é para ser. Porque eu realmente estudei, eu realmente dediquei. E nisso, eu estava nesse inteirinho que eu achei muita gente para eu desistir. Teve uma mulher, uma amiga até, mulher de Deus, teve um sonho comigo. Um sonho interessantíssimo, né? Às vezes Deus fala por sonhos. Ela sonhou, eu não esqueço desses sonhos, tem muitos anos isso, né? Tô praticando, já tem 9 anos. Ela chegou perto de mim e falou, Deus me deu um sonho com você. Você estava subindo no morro com um carro de marcha, né? Um carro de marcha subindo e tentando controlar, né, o carro. E o carro sempre tentava descer. E pessoas no pico do morro sorrindo, tendo alegria quando o carro descia. E não queria que você chegasse. E quando você estava assim suando, não aguentava mais arrancar o carro, veio um anjo, veio uma pessoa, um ser branco, e colocou a mão na marcha, te ajudou a passar e você subiu lá você chegou a chegar lá em cima. Isso foi antes das entrevistas do hospital. Falei, cara, eu vou agarrar nessa palavra, né? Deus fala por sonhos, se é de Deus, vai acontecer. O que é de Deus acontece. E quando eu fui fazer as entrevistas, eu fiz umas 5, 6 entrevistas. Na hora de chamar, eu fui chamada para a residência, né? E quando a gente concorre para a residência aqui, a gente concorre com o mundo todo, porque todo mundo quer fazer residência aqui nos Estados Unidos. Todo mundo quer praticar, vir, né, para aqui.
E assim, eu tenho amigos que se eles pudessem, tivessem tido oportunidade, eles estariam aqui, né? Então, quando eu fui chamada para fazer a residência, eu falei, é de Deus. Isso é de Deus, porque Então, não é de mim. Você faz 3 provas. Você, quando conclui a faculdade, você faz 3 provas. Depois que você faz essas 3 provas que você passa, você ainda vai o quê? Para uma entrevista. Entrevista nos hospitais. Você faz. Então, quer dizer, só para eu entender aqui, claro. você termina, por exemplo, você está na Itália, fez o curso na Itália, se você tem interesse de fazer um estágio aqui nos Estados Unidos, você precisa fazer essas 3 provas. Se você quer clinicar aqui nos Estados Unidos, né? Então, se você quer fazer a residência aqui, então você tem que validar seu diploma, porque quem faz medicina aqui, no primeiro ano para o segundo ano, você faz uma prova. Entendeu? Aí você faz essas provas, você faz... Durante o período acadêmico. Acadêmico. Aí você como estrangeiro, você faz as provas que todo aluno de faculdade de medicina faz. Você faz as mesmas provas, tanto que a gente entra com os alunos da faculdade daqui. Então, nós temos que nivelar por cima, né? Entendi. Então, a gente faz a mesma prova. Então, só que eles fazem em momentos diferentes. Então, nós temos que começar... Fizemos são os steps, né? 1, 2 e 3. E aí, depois, para o estágio nos hospitais... Você praticamente concorre com todo mundo que fez medicina. Com todo mundo que fez medicina, com todos os alunos e com os estrangeiros que também fizeram essas provas. Então, você está concorrendo praticamente com o mundo todo, né? Entendi. Tanto que quando eu fiz a residência, eu tinha indianos, paquistanos, pessoas da Europa, tinha vários, né? Tinha alemães, então a gente concorre com todo mundo. Então, para mim, foi assim, uma vitória. E também eu não tinha mais 25 anos, 30 anos, né? Já estava com 40 anos, e quando eu comecei a fazer residência. Não, 38, né? Eu digo assim, quase 40. Uma menina, né? Mas já estava bem mais velha, né? E tal. Diferente do padrão, mas não que você estivesse velha, e né? o que me ajudou também foi por eu ser mais velha, isso também foi para mim uma bênção, porque foi maturidade que eles viram em mim. Foi assim, né, na maturidade, na minha experiência de vida mesmo, de criar 2 filhos, fazer faculdade, eles viram isso como assim, resiliência. E foi assim, tanto que eles comentaram, cara, que resiliência sua, como você que é uma pessoa que é uma pessoa que vai pegar e vai dar conta do recado. E foi feito mesmo. Eles viram isso em mim, que eu conseguia, que eu ia ser uma pessoa que eu ia conseguir, né? Que eu cheguei até aqui, então eu vou terminar. E tudo que a gente começa, né? A gente termina. E nisso eu consegui, para mim foi uma benção. Foi assim, cara, foi uma resposta de Deus mesmo. É isso que Deus quer da minha vida. E o meu propósito aqui seria através, né, da medicina. Eu falei assim, através da medicina, Deus tem um plano muito grande para mim. Porque é uma doação, né? Uma doação, e você ter essa capacidade de ter tido uma experiência como enfermeira, uma experiência como mãe, como a filha, né? Uma filha que perdeu a mãe muito, muito cedo, de câncer de mama, e né, tá do outro lado podendo ajudar as pessoas. Cara, assim... Era a pergunta que eu ia fazer, né? O porquê da medicina, né? Se é que existe um porquê, né? Não é bem um porquê aqui. Quando é que você sentiu exatamente esse chamado da medicina? Da medicina. Era um sonho de criança? Sempre foi um sonho, como eu te falei, sempre foi um sonho, né? Eu sempre gostei, mas como eu nunca tive essa oportunidade de fazer, quando eu tive a oportunidade, eu fiz, né? Então, foi assim, um sonho que eu realizei em um momento diferente da minha vida, né? Mas nunca desisti do meu sonho. Nunca desisti, mesmo com essas todas as dificuldades. Porque você sabe quando que Deus coloca uma coisa no seu coração? E você sabe assim, gente, isso é uma coisa que queimava no meu coração, nunca saiu do meu coração. E olha só, depois, com 2 filhos, eu terminei a faculdade e fiz a minha residência. Então, assim, é uma coisa que nunca... Uma força de Deus, uma força maior, nunca me deixou desistir. Mesmo quando eu tentei, estava quase desistindo, Deus mandava alguém. Deus mandava um mensageiro. Não é para você desistir, não é para você desistir. E foi assim, muita luta, e, né, sem a minha mãe,
né? Hoje eu vejo que a minha mãe participou, né, de tudo, porque ela nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, né, que Deus tem preparado para nós, mas ela conseguiu experimentar um pouquinho da vitória. Com certeza. O sonho dela era me ver realizando os meus sonhos, né? Depois tem uma outra passagem, né, o que em um determinado momento você comentou que foi viver a medicina do outro lado. Que foi viver a medicina não do lado da doutora, mas foi viver a medicina do lado da paciente. Você conta isso um pouquinho pra gente? Conto sim. Então, tem 2 episódios na minha vida que mudou muito o que eu, assim, a minha empatia e meu relacionamento com meus pacientes, relacionamento comigo mesma, sabe? Foi uma vez, foi logo quando eu comecei a trabalhar aqui, eu tive uma hemorragia totalmente, assim, espontânea, sabe? Foi assim, eu fui para trabalhar numa segunda-feira, a minha casa estava em construção, tinha acabado de comprar essa casa, estava em construção, um estresse tremendo, sem cozinha, e teve um furacão, foi uma coisa assim muito... Os furacões da Flórida. Os furacões da Flórida, e as pessoas que estavam trabalhando para mim não eram pessoas que, sabe, que não desejavam muito bem, as pessoas que eu tive muitos problemas com elas, porque, né, você vê uma pessoa sozinha, com 2 filhos, eu tive muitos problemas com as pessoas que estavam trabalhando comigo nessa obra, sabe, da reforma da minha casa. E muito estresse na época. Eu fui trabalhar numa segunda-feira, e no primeiro paciente, eu comecei a olhar para a paciente, eu não conseguia conversar com ela, porque eu comecei a ter uma dor abdominal que eu não sabia descrever. E eu não conseguia. E nisso, o meu colega, né, que é o meu médico hoje, brinquei com ele assim, Alan, eu estou precisando de um médico. Brinquei com ele, ele falou assim, eu também estou. Eu falei, não, estou falando sério, eu preciso que você me examina. Expliquei para ele me examinou, não viu nada, ele falou assim, olha, só porque você é médica, você vai lá embaixo e faz um CAT scan, né? Faz um scan e a gente vai ver. Fez o CAT scan, não deu nada. Aí fizemos uma transvaginal, podia ser um ovário, uma coisa assim, deu nada. Aí ele falou assim, olha, vai. Aí eu falei assim, vou fechar, que a dor estava só aumentando, eu falei, vou fechar aqui. Fechei a minha agenda, vim embora para casa. Isso foi de manhã, cheguei em casa na hora do almoço, vim que eu fiz, né? Fiz uns exames lá, vim embora. Quando foi mais ou menos à tarde, à tardinha, eu acordei, saí da cama que eu tinha sido medicada e continuei a fazer as coisas de casa, né? Tinha obra, estava no Home Depot comprando umas coisinhas, assim. Né? Não estava muito 100%, mas também não estava bem. Quando chegou mais ou menos umas 11 horas da noite, eu fui tomar um banho. Tomei um banho e a dor veio assim, com uma dor tremenda, muito aguda. Eu cheguei no quarto da minha filha, falei, Hannah, eu falei com ela, nossa, eu tô com muita dor, eu não tô entendendo. Ela, ai mãe, deve ser que você tá cansada, deita aqui comigo. Eu falei, não, você não tá entendendo, eu tô com muita dor. Saí de lá e desmaiei aqui na sala. Aí meus meninos ficaram desesperados, mãe, o que é e tal. Chamaram, não sabia o que fazer, chamaram aí numa ambulância. Aí eu pedi, pelo amor de Deus, me leva para o hospital que eu trabalho, porque nessa época ainda eu trabalhava também no hospital. Então, todo mundo me conhecia lá na sala de emergência. Quando eu dei entrada na emergência, todo mundo falou assim, nossa, assim, todo mundo pulou em cima, porque me viu, né, com muita dor, e me levaram direto para o CAT scan de novo. Eu estava com 5 litros de sangue na minha cavidade abdominal. 5 litros. Se eu falar isso para uma pessoa... Nós temos o quê? Nós temos uma pessoa com 70 quilos, tem mais ou menos aqui uns 7, vamos colocar 6, 7 litros, né, circulando. Então, eu perdi quase que o meu volume total do meu corpo. Quando eu falo isso para alguém, é difícil de acreditar, sabe? Não é, o que você está fazendo aqui? Isso é incompatível com a vida. Incompatível. Quando eu cheguei lá, o meu colega que me operou falou assim comigo, Rosane, quando uma paciente chega aqui e pede pelo amor de Deus para levar para a sala de operação, pelo amor de Deus, me opera, é porque o negócio está desesperador. Eu pedia para ele, pelo amor de Deus, me leva para a sala de cirurgia, porque eu sabia que uma coisa estava errada. E nisso, no CAT scan, eles viram que tinha, né, muito sangue na cavidade e me levaram... No mesmo dia de manhã não tinha nada. Não tinha nada. No decorrer assim, não tinha visto 6, nada. 8 horas. 8 horas, não. De manhã não tinha... Fui na segunda-feira de manhã, não tinha nada.
E quando chegou a noite, na noite, quando eu fui para o hospital, né, já era... Do mesmo dia? Que eu cheguei lá umas 11 horas, meia-noite, por aí, né? Dia. E fui para a sala de cirurgia, né? Fez uma cirurgia exploratória. Eu estava com uma artéria bem pequenininha, assim, sabe? Usem sangue, bem pouquinho. Tiraram, assim, fizeram uma exploração todinha da minha cavidade abdominal, tiraram tudo, tanto que ele fala comigo que chamaram outro médico para lá, o meu médico que havia me examinado de manhã ficou desesperado, ele falou que até ganhou uma multa no caminho do hospital, porque ele foi correndo, falou assim, o que aconteceu, a mulher estava boa, e ele havia me ligado mais ou menos umas 8 horas da noite para saber como eu estava bem. Aí ele chegou lá, ele entrou na sala de cirurgia comigo. Comigo não, né? Entrou na sala de cirurgia para ver. Aí eu até brinco com ele assim, você me conhece por dentro e por fora. Eu brinco com ele. E não descobriram o que era. Descobriram o que era, mas não descobriram, acharam que era até um aneurisma, mas não era. Fizeram todos os exames. E eu fiquei uma semana, praticamente, entre a UTI, né? Que é a unidade de terapia intensiva. Fiquei entubada, eu não tinha pressão arterial, não tinha nada. Principalmente, Renasceu ali. Não, aquilo ali para mim foi o meu aniversário. Eu renasci naquele dia. Isso foi em final de 2017 para 2018. Renasci. Eu não era... Então, aí meu colega falou assim, eu não sei... Quando meus crianças chegaram lá, eles falaram assim, dá adeus para sua mãe. Dá tchau pra sua mãe, que o caso da sua mãe é muito crítico. Falaram assim com eles. Dá tchau, despede da sua mãe, que o caso dela é muito crítico. Cara, meus meninos quase morreram de chorar, de aquele desespero. E assim, muita coisa eu nem me lembro, porque eu estava com muita morfina, me deram muito remédio. E eles ficaram desesperados e acharam que realmente não acharam que eu ia sair da sala de emergência, da sala de cirurgia. Foi Deus. Então, assim, quando Deus poupa a sua vida, quando você está assim no leito da morte, né, e poupa a sua vida, é porque Deus tem um plano para você, sabe? Assim, é isso a lição disso tudo que eu tirei. E é engraçado que eu nunca falei disso para ninguém, sabe? E hoje eu estou assim, falando para o mundo todo dessa experiência que eu tive, assim, do near death, quase na experiência de quase morrer, praticamente, né? Esses momentos na nossa vida fazem a gente, eu acho que ressignificar muita coisa. Porque a gente vive uma vida no ter e fazer, né? E pequenas coisas, as coisas simples, aquela que você falou, né? Da qual, né, foi a sua infância. Verdade. As coisas simples a gente vai deixando para o lado. Porque você, quando conta, né, da sua infância, as cidades pequenas do interior do Brasil, às vezes você não tem o luxo de uma roupa, você tem assim, não tem, né, de carros, dependendo da realidade da sua família, né? Mas você tem uma riqueza muito grande, talvez de pessoas, de terra, de natureza, de intimidade, né, com toda essa exuberância da vida. Mas a gente olha para isso e acha que é pouco. Verdade. Aí a gente cresce e vive nesse frenesi da vida e entra no ter e fazer, né? Igual aquela corrida dos ratos. E aí você vive um episódio desse na sua vida, que é um renascer. Renascer. E dizer, ok, né? Se abriu a partida de novo, porque você viu provavelmente num quadro clínico desse, imagina o que levou um médico a dizer uma coisa dessa para os seus filhos. Porque realmente era um caso muito crítico mesmo. E, eu te falei, incompatível com a vida. Não é com a vida. Essa palavra é incompatível com a vida. Ele fala, porque pelo tanto, né, eu tenho o laudo, né, que ele até me deu, toma aqui o meu laudo do meu CAT scan, e acharam assim, além disso, né, tinha coágulos no meu
no rins, né, no meu pâncreas, coágulos de sangue. Eu não tenho conhecimento médico, mas é o que? Risco de embolia? Não, porque tinha coagulado, aí, assim, aí eles nem contaram o sangue coagulado que tinha, né? Porque isso já estava acontecendo durante o dia todo, só que era muito pouquinho e depois à noite acumulou, né? Foi acumulando ao longo do dia. Por isso que eu não estava sentindo aquela dor. Então, assim, eu tive um abdômen agudo, né? Na medicina a gente chama de abdômen agudo. E a dor, assim, ela é excruciante, excruciante. E é uma dor, acho que assim, eu senti mais dor que eu tive meus filhos de parto normal, foi a dor, eu senti a dor pior nesse abdômen agudo do que quando eu tive meus filhos. Gêmeos de parto normal. Gêmeos de parto normal, corajosa, né? Gêmeos prematuros de parto normal. Entrei de trabalho de parto 2 vezes. Mas aí... E nisso eu tive essa experiência, sabe? Eu falei, gente, quando eu fiquei, né, na sala na terapia intensiva, eu fiquei totalmente vulnerável. As enfermeiras cuidando de mim, entubada, não podia falar, escrevendo, porque eu estava com tubo. Tive passando sonda, tive toda essa experiência que um paciente passa, sabe? Tudo o que foi invasivo demais. Foi tudo invasivo, catéter, com isso. Foi assim, totalmente, assim, me vi realmente dentro de um âmbito que eu nunca havia experimentado, mas já vi como médica, mas não experimentei isso como paciente. E é isso, né? Porque uma coisa que eu percebo, e foi muito também agudo na época do período da pandemia, que foi o olhar dos médicos quando eles eram os enfermos, né? Porque tiveram muitos médicos, né, que viveram, né, conheciam todo o protocolo, e na hora que eram eles que adoeciam, né, tinham realmente digamos assim, né, a visão do outro lado, né? Porque quem estava ali só como paciente olhava pelo susto do novo, porque era tudo desconhecido, pelo quadro clínico, mas o médico, ele tinha sempre um outro olhar. E você viveu essa experiência com o olhar do médico, né? Quando a pessoa chega ali e começa a te entubar e fazer, você sabe que as coisas... O que está acontecendo pelos bastidores, né? Quando eu acordei, né, da cirurgia, que eu percebi que eu estava entubada, que eu olhei, assim, eu estava totalmente sedada. Quando eu começava a vir a ter, que eles diminuíam a sedação, que eu percebia que eu não conseguia falar, não conseguia fazer nada. Eu falei, cara, como que é? Agora eu realmente sei o que é você estar numa sala toda entubada, todos os seus orifícios invadidos, né? E totalmente à mercê dos enfermeiros e dos médicos. Você perde totalmente a sua autonomia. Então agora eu consigo ver um paciente dessa maneira. Você perde a autonomia e perde um pouquinho da sua dignidade, porque você tem que depender totalmente das suas funções, né? Com os enfermeiros, totalmente. Então a gente consegue ter esse respeito, essa é uma coisa assim que só você vivendo mesmo, para você realmente perceber o que é estar do outro lado, sabe? E poder agradecer e honrar a vida, né? Depois. Porque o quanto da nossa vida, pessoal, a gente... Teve uma vez que me aconteceu uma coisa interessante, né? A gente vê muitos movimentos de gratidão, e às vezes a pessoa, quando ela tá passando pelo perrengue, né? Por aquele momento nhaca da vida, ela diz, meu Deus, o que eu vou agradecer? O que eu tenho para agradecer? Eu tô sem... Às vezes, né, com uma questão que, sabe, morando de favor, sem ter uma renda, ou caso de saúde. E quando a gente vive um momento desse de realmente de dependência total, a gente percebe, né, como nós somos quanta coisa a gente tem para agradecer. Só de você estar falando aqui, eu já agradeço bastante. Eu já corto da hora que... E só do que você falou aqui, já me veio uma lista de pelo menos umas 10 novas coisas para eu adicionar na minha lista da gratidão, porque, gente... Que nós temos... a gente fala, we take for granted. Nós assim, pegamos a nossa vida como se fosse... a gente não percebe, como se foi dada, né? Nós estamos
né, totalmente, a gente não dá o valor que é devido, o valor que é devido à vida, exatamente. aquilo que Deus nos dá, né, todo dia. Hoje eu acordo, eu abro meu olho, a primeira coisa que eu faço, obrigada, Senhor, eu abri meus olhos. Olha, Meus Rô, que olhos. história incrível. Quer dizer, uma menina do interior de Minas Gerais, com um sonho da América, né, que veio para os Estados Unidos, nova, com uma mochila cheia de sonhos, mochila né? cheia de sonhos. Uma mochila cheia de sonhos, uma família humilde do interior, né? É verdade. Do Brasil. E quantas conquistas, né? De todos os níveis, né? Todos os níveis. Não só pela tua realização profissional, mas pelos filhos, né? Que você foi presenteada. Porque verdade. quem tem, né, o prazer de conhecer essa família é uma família linda. 2 filhos lindos também. 2 corações gigantes. E realmente, tanto aprendizado de vida, mas vida com um V maiúsculo, pessoal, porque literalmente a gente Eu vivi de novo, viver, né? E a sua experiência com a sua mãe, né? Agora, me diz uma coisa. Você me contou agora. Tem alguma coisa, Rô, assim, que você gostaria de deixar, né? Contar mais pra gente? Porque eu acho que a gente poderia fazer aqui capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, né? Mas você teve essa experiência, depois teve mais alguma outra experiência que eu gostaria de contar aqui pra gente de vitória de vida? Teve, sim. Logo depois, né? Isso foi em 2018. Em 2019, eu recebi o diagnóstico de câncer de mama também, né? Minha mãe teve câncer e eu também tive. Mais uma vez. Mais uma vez. Porque é Deus, se Deus escolhe, eu penso assim, se Deus te escolhe para passar por isso, é porque Ele conhece você, e Ele sabe que você é forte o suficiente para passar por tudo isso e ser um canal na vida das pessoas. Eu vejo isso como assim, Deus me escolheu. E Ele permitiu que isso tudo acontecesse, porque hoje eu uso tudo como ferramentas para ajudar meus pacientes dentro do consultório. E foi em 2019, né? O meu maior medo era ter câncer, porque minha mãe morreu de câncer. Medo, assim, eu sempre fiz aquele acompanhamento totalmente. E recebi o diagnóstico em abril de 2019. E para mim, assim, foi até uma sexta-feira, né? Que minha biópsia havia saído. E eu passei o final de semana chorando, porque eu lembrava, né, da minha mãe. Falei, meu Deus, né, com filho. E gente, quando tem filho, né, Dri, a gente esquece. Olha, tem umas horas assim que você esquece que você é médica, você é totalmente vulnerável. Eu falei, chorei, passei o final de semana chorando. Falei com meus filhos, começamos. E no domingo, e na segunda-feira, arregacei a manga e falei, gente, não tem o que chorar. Escolha a vida. Escolha a vida. Escolhi a vida. Assim, eu tive aquele tempo de luto, né? Aquele tempinho de final de semana. Que é necessário, né? Pra gente botar, né, as emoções fora, todas as lágrimas, chorar. E eu falei, agora colocar, fazer o que eu tenho que ser feito. E foi isso, eu fui diagnosticada assim no meados de abril, quando foi 1º de maio, eu já estava fazendo a cirurgia. Né, fiz mastectomia bilateral e né, já saí de lá deixei meu câncer lá na sala de cirurgia. Isso é um padrão normal aqui nos Estados Unidos? Não é. Aqui é o recomendado é você fazer uma lumpectomia ou quadrantectomia, né, tira só o quadrante. Mas como eu tinha essa história familiar, né, e que o câncer, até o câncer de mama, pode ser prevenido, não só com a mamografia, não é prevenção, mas o seu estilo de vida. E meu estilo de vida era aquela correria de ter, fazer. Cara, isso tudo mudou muito na minha vida, sabe? Como eu vejo as coisas hoje. Eu vejo que a vida não é de ter e fazer, né? A vida não é de ter e fazer. A vida é você, é família, é Deus, é aquilo que realmente é você acrescentar na vida das pessoas. Então eu falo isso com meus filhos. Se você chegou à noite para dormir, se você não fez diferença na vida de ninguém durante o dia, aquele dia você não conta com ele. Você não, sabe? Você tem que fazer, nem que seja com um sorriso,
com um abraço, com uma palavra, você tem que fazer a diferença na vida de alguém durante o dia. Tá? Isso aí é assim, é um mantra que você tem que carregar, né? Então, e foi isso, eu simplesmente, né, fiz a cirurgia, não é Um padrão. o padrão, não é os guidelines, mas resolvi fazer, fiz por causa da história, né? E tanto que depois eles já viam, estava até tentando né, foram colegas, né? Todos colegas, você está sendo muito agressiva, não precisa e tal. Falei, não, eu quero fazer, pronto, não quero preocupar mais com câncer, não quero. Não, Cara, eu não quero ficar fazendo mais mamografia, não quero mais. E nisso, né, concordaram comigo e fizemos, né, a mastectomia bilateral. Foi a mesma cirurgia da Angelina Jolie, Isso, né? foi a mesma ela coisa. Tinha uma situação também familiar. Familiar. Eu lembro que na época deu notícia. Que ela teve familiar e ela tinha também a disposição genética, né? E eu também acabei fazendo o mesmo que ela fez, mesma coisa. E tô aqui, entendeu? Isso para mim, né, tem sido assim... Que presente. Então, quando as pessoas entram no meu consultório, né, que passando por dificuldades, assim, eu falei, meu Deus, isso tudo passa na sua vida, né? Tudo passa. Isso tudo, quando eu olho isso, né, para mim, é uma experiência de vida que eu posso usar para acrescentar na vida das pessoas, para ajudar, porque hoje tem demais. Hoje a gente faz o diagnóstico de câncer no consultório e hoje eu posso falar, câncer não é o fim da linha. Não é o fim da linha. Não é o fim da linha. Não é o seu, não é o que te define. Não. Câncer não te define. É simplesmente uma prova, né, mais assim, para te vem, mas você não precisa de se entregar, né? Você não te define de maneira nenhuma. E graças a Deus, hoje em dia a medicina evoluiu demais, muito, né? Demais. Eu tenho pacientes com câncer de 20 anos, então até com metástase, sabia? Metástase óssea, já tá sobrevivendo e tá bem. Tá bem. Isso. Ok. E quais são os seus planos para o futuro, doutora Rosane? Então, os meus planos para o meu futuro. Hoje, né, eu me sinto muito realizada com o que eu conquistei até hoje, com tudo isso que passou, né, com as minhas experiências de vida, de saúde, né, sendo médica, sendo paciente. E hoje eu estou voltada muito para a medicina, mais para a medicina funcional, a medicina da saúde. Né? Hoje a gente não está mais tratando, a gente não quer tratar a doença, né? A gente quer simplesmente fazer a promoção da saúde. Então hoje eu trato meus pacientes mais nessa linha de promover saúde e, né, tentar não só, né, tratar a doença, mas sim evitar que as doenças aconteçam, né? Porque tudo pode ser evitado. Então, eu estou entrando nessa linha porque hoje, porque a minha própria experiência, depois disso, eu não, né, passei para essa linha, essa linha da medicina, de promover saúde, promoção de saúde preventiva. Uhum. Olha... Nossa, gente, que história de vida, hein? Eu já sabia que a história dela era uma história importante, mas hoje eu tive a oportunidade de conhecer aqui junto com vocês os bastidores da vida da doutora Rosane. E realmente é uma mulher que tem aí uma bagagem e um coração gigante, né? Que hoje em dia, né, na sua profissão, a gente encontrar profissionais da medicina que olham pra gente, né? Além, né, de um protocolo médico, né? Realmente uma coisa diferenciada. E a gente não pode olhar o paciente como a doença, uma né? Doença. Porque a gente o paciente, a gente vê muitos médicos trata aquela doença, aquele sintoma, né? E o paciente não é isso, o paciente é um todo, né? Então tem o porquê que as coisas acontecem. Tem o porquê que você tem diabetes, tem o porquê que você tem hipertensão. Então, a gente tem que tratar... por trás disso, tratar a raiz do problema. Que... Maravilhosa. Então, olha, a gente vai encerrar, né, esse nosso bate-papo. Agradeço imensamente, mas você deixou aqui, olha, uma pílulazinha para um próximo bate-papo, que eu gostaria muito de, num próximo encontro, saber toda essa caminhada
para a prevenção da doença. Para a gente conversar mais sobre como a gente pode prevenir, né? Como é que a gente pode ter um estilo de vida, né? Que a gente pode, através das nossas escolhas diárias, né? Não precisar ir pessoalmente no consultório da doutora Rosane. Não para tratar da doença. Não, tá certo. Muito obrigada. Vai ser um prazer. Maravilhoso. Vamos aí já organizar um próximo bate-papo para a gente conhecer essas oportunidades que a gente tem além da doença. E vai ser um prazer, né? Falar da medicina do estilo de vida. Uau! Medicina de estilo de vida, se Deus quiser. Com é o que a gente está fazendo agora. Maravilhoso. Gratidão e até o próximo. Pessoal, muito obrigada, tá, por todos vocês que escutaram essa história linda de vida. Curta, né, o nosso canal, deixa aqui o seu like, se inscreva se ainda não se inscreveu. Mande para algum amigo que de repente esteja passando por um desafio, por uma doença, por uma fase da vida desafiadora, para colocar ali nele aquela sementinha de esperança, porque todos nós temos, né? E escutar essa história, com certeza, é uma história de esperança, uma história de resiliência, de força. E, com certeza, eu acho que vai contribuir na vida de muita gente. Gratidão, doutora. E não perdem a fé, não perdem a fé. Até o próximo. Se Deus quiser.